Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje vamos tratar de uma disciplina indispensável para que a gente tenha uma espiritualidade saudável, a leitura da Bíblia. Eu estou na minha 19ª leitura bíblica e eu queria compartilhar com vocês, a partir dessa experiência, 3 motivos pelos quais nós devemos ler a Bíblia com regularidade e algumas dicas práticas para fazer isso da melhor maneira. Então, vamos lá! Antes de tudo, leia a Bíblia porque ela é confiável. O apóstolo Pedro disse o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O cristão acredita na inspiração das Escrituras. Nós não entendemos que as Escrituras são um monte de visões pessoais a respeito de alguns acontecimentos. Ao contrário, nós podemos confiar naquele livro, porque lá o Criador transmite uma mensagem através das palavras de apóstolos e profetas que ele mesmo escolheu e guiou. Ainda, leia a Bíblia porque ela é útil. O apóstolo Paulo disse o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus não faz nada à toa. Nas Escrituras, ele está se apresentando aos seres humanos. Nesse registro escrito, ele revela seu caráter, sua vontade, suas ações. E é conhecendo essa revelação que nós percebemos a beleza de Deus, somos confrontados com a nossa maldade e descobrimos o caminho para consertar o estrago que há em nós. Por último, leia a Bíblia porque isso te trará benefícios. O apóstolo Paulo disse o seguinte: pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nas Escrituras nós conhecemos o Deus da paciência e da consolação e diante disso alimentamos uma esperança nova e viva. É lendo a Bíblia que nós percebemos que Deus não se irrita com as nossas fraquezas e que caminha junto com a gente. Também lendo a Bíblia, nós aprendemos a esperar pelo dia em que as dificuldades sairão de cena e Deus nos ressuscitará para habitarmos em novos céus e nova terra. Por esses 3 motivos, você deveria ler sua Bíblia mais e melhor. Para fazer isso, vou deixar algumas dicas práticas. Primeiro, escolha uma boa tradução. A leitura da Bíblia só vai te ajudar se você estiver entendendo o que está lendo. Palavras pouco utilizadas no dia a dia, tu, vós, não ajudam muito nesse processo de compreensão. Então, eu sugiro que você ache uma tradução que comunique com o leitor do século XXI e, ao mesmo tempo, expresse bem a mensagem transmitida nas línguas originais. 2 traduções que, para mim, cumprem esses critérios são a Nova Versão Transformadora, que é um pouco mais livre para quem está querendo iniciar um processo de leitura bíblica, e a Nova Almeida Atualizada, que é um pouco mais clássica e é para quem está mais familiarizado com o texto, mas precisa ler mais. Segundo, escolha um horário para ler a Bíblia. O ideal é ler logo depois de acordar, que aí você já começa seu dia refletindo naquilo que Deus tem para você e evita que o cansaço e o desgaste da rotina atrapalhem na sua concentração de leitura. É um hábito difícil de criar, complexo de manter, mas vale a pena. Também sugiro que você aproveite as horas vagas do seu dia, horário de lanche, horário de almoço, tempo de transporte no ônibus, para ler porções da Bíblia. Você perde um pouco em tranquilidade, mas você divide e aumenta, complementa o seu tempo de leitura bíblica, espalhando ele ao longo do dia e está sempre em contato com aquilo que Deus tem para você, isso é muito bom. Terceiro, crie algumas metas diárias. Eu não estou falando para você criar aqueles alvos surreais que vão servir só para te deixar desanimado porque você não vai cumprir. Estou falando para você criar alguns pontos de referência que vão te ajudar a persistir nos dias que você estiver mais cansado, desanimado, que vão dar aquela sensação de que você está avançando. Se você está começando a ler a Bíblia, quer começar a ler a Bíblia, eu sugiro 4 capítulos por dia, mais ou menos 15 minutos de leitura e em 11 meses você leu a Bíblia toda. Caso você queira avançar, ler mais, já esteja um pouco familiarizado, leia porções esparsas da Bíblia, sugiro uma meta um pouco mais ousada, de 10 capítulos por dia, mais ou menos 40 minutos de leitura, em 4 meses você leu a Bíblia toda. Quarto, busque boas companhias. Essa foto aqui do lado já diz muita coisa. O baixinho de bico sou eu, o homem sem camisa do meu lado é o meu pai. Ele já leu a Bíblia inteira 53 vezes. Eu passei minha vida acordando com meu pai já no sofá da sala lendo a Bíblia e pude perceber como o conhecimento adquirido durante essa rotina ajudou ele e as pessoas no entorno dele a enfrentar momentos difíceis. Esse exemplo que me arrasta e motiva a ter as Escrituras cada vez mais na minha rotina. Você precisa disso, você precisa de pessoas que amam a Deus, amam a palavra de Deus, que conversem sobre isso, que estejam sempre crescendo nisso e, naturalmente, você vai ler mais do que leria sozinho. Quinto, arranje um bom material de apoio. Vários textos da Bíblia são obscuros, complexos e até aparentemente contraditórios.
Por isso você vai precisar de ajuda de alguns professores de Bíblia e o bom é que essa gente geralmente produz boa literatura. Para você começar a estudar a Bíblia, eu sugiro que você compre uma Bíblia com comentários embaixo dos textos. Duas muito boas são a Bíblia de Estudo da NAA, Nova Almeida Atualizada, e a Bíblia de Estudo de Genebra. Se você já estuda um pouco da Bíblia e quer se aprofundar no conhecimento, eu sugiro que você compre bons comentários bíblicos. Os que têm me ajudado mais nessa busca são os comentários da série da editora Vida Nova. Por fim, o óbvio, comece. Abre lá em Gênesis 1:1, vai até chegar em Apocalipse 22:21 e aí começa de novo. Se você não conhece nada da Bíblia ou quase nada, não é cristão ou está acabando de virar cristão, lê o Evangelho de Marcos, lê a Carta aos Romanos, depois lê o Novo Testamento todo, mas lê. Depois que você começar e estabelecer uma rotina, faça desafios a si mesmo. Leia os 150 Salmos em 2 dias, estude mais a fundo um livro complexo da Bíblia, como Isaías, João ou Apocalipse. Leia a Bíblia inteira em um mês, dá uns 40 capítulos por dia. Não cai na inércia, simplesmente mantendo o ritmo inicial, mas avance, vá além, conhecendo e se expondo a grandes porções da Bíblia para que você se encha cada vez mais da palavra de Deus que renova a nossa vida. Bem, era isso que eu tinha para falar. Vou deixar na descrição os links para você já ir comprando os materiais que eu indiquei. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral. Curte, comenta, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, as pessoas da sua igreja, para que a nossa conversa fique ainda mais participativa. Um abraço, até segunda que vem, que Jesus te abençoe.